Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais uma aula com a gente aqui, mais uma maravilhosa videoaula que vocês vão ter comigo. Gente, na última vídeo, como eu falei pra vocês, esse segundo bimestre a gente vai começar com meio que vai trabalhar o início da nossa construção cultural. O que seria o início da nossa construção cultural? Seria basicamente como esse Brasilzão, esse país, meu Deus, que tanto vocês quanto eu moramos, foi meio que como nossa cultura foi feita, basicamente. É porque quando eu falo foi feita, parece que tipo foi quando nossa descoberta ou invasão, dependendo da sua opinião, foi realizada. Mas não, como eu tentei explicar também na aula passada, também toda a nossa cultura indígena, nossos indígenas tinham uma sociedade muito complexa aqui em território brasileiro. Mas vamos com o que aconteceu depois. Aí veio os portugueses, chegaram, viram que nossos índios eram meio inocentes, ou pelo menos não tinham tanta, eles não eram tão agressivos, ou até mesmo, claro que tipo muitos índios se revoltaram contra os portugueses. Só que infelizmente na Europa eles já tinham tipo muitas armas de fogo. E não somente isso, na Europa eles trouxeram também muitos vírus para os nossos indígenas. Boa parte dos nossos indígenas morreram por doenças trazidas pelos portugueses, basicamente. Gente, a gente tá vivendo tempo de pandemia. Eu acho que é um pouco mais. Acho que é fácil pra vocês entenderem. Tipo, uma galera lá da Europa tá sofrendo uma doença. Só que como eles nunca tiveram contato com a galera aqui do Brasil, a galera do Brasil não desenvolveu anticorpos para as doenças que os portugueses tinham. Aí os portugueses vieram e. Mas também, claro que os portugueses também mataram muitos outros indígenas de muitas formas. Mas não é o foco da aula. Basicamente, os portugueses chegaram aqui e tentaram explorar o Brasil da melhor maneira possível. Quando você descobre um lugar novo, você tem que pegar as coisas. E o que mais era precioso para os portugueses? O pau-brasil, lógico, que é essa madeira, que é justamente a planta que deu nome ao nosso Brasil, ao nosso país. Na verdade, o Brasil é o único país com nome de planta. Porque Brasil não foi inventado à toa. Na verdade, primeiro o Brasil foi para chamar uma planta e depois para chamar o nosso país. E também para a mineração de ouro, e justamente como começou o nosso barroco brasileiro. Basicamente, os portugueses tinham muito interesse nas nossas terras, particularmente em Minas Gerais, porque por isso que chama Minas Gerais, onde é que você cata ouro? Nas minas. E onde é que é a capital? E qual é a capital de Minas Gerais? Ouro Preto. Enfim. É porque eu não lembro de geografia. Mas enfim, ou se é Belo Horizonte. Gente, eu tô muito confuso de geografia, mas no geral, só para vocês entenderem e desculpar um pouco da minha desinformação de geografia, é basicamente os portugueses se instalaram literalmente em Ouro Preto, que também é onde é o nosso berço do barroco brasileiro. Por que Ouro Preto? Porque também a terra de Ouro Preto é muito barrosa, tipo, aquela terra com tonalidade bem escura você já deve ter visto. Por isso Ouro Preto, mas a verdade, eles acharam várias minas de ouro. Beleza, aí os portugueses acharam, meu Deus, quanto ouro bonito. Aí justamente eles começaram esse garimpo. O problema é que precisava de toda uma gestão para retirar o ouro do Brasil, ou roubarem o ouro, só para eles perderem no futuro. Gente, só para vocês saberem, os portugueses não ficaram com nenhuma grama no nosso ouro, basicamente. Porque no futuro eu vou contar para vocês, mas basicamente foi na época de Napoleão que a coroa de Portugal acumulou toneladas e toneladas de ouro do Brasil. Aí veio Napoleão e roubou tudo. Aí deve estar na França e na Inglaterra. Mas eu conto essa história depois. Mas é só pra vocês saberem que os portugueses ficaram quase 200 anos roubando o ouro da gente pra perder tudo em 10 anos. Enfim, aí justamente em Minas Gerais eles tinham todas essas bases pra extrair o ouro. Só que os portugueses precisavam de um lugar pra ficar no Brasil, para continuar roubando nosso ouro, basicamente. Aí foi justamente quando o Ouro Preto foi fundada. Só que justamente a arte produzida em Portugal ou na Europa era o barroco na época. E o barroco tinha muito dessa plasticidade sedutora. O barroco veio muito dessa ideia de cristianismo, de contar as histórias de Jesus, a Maria, sabe? Toda essa cultura cristã no barroco, ela é quase como fosse um grande filme. As pinturas barrocas, os prédios barrocos tinham que representar em sua muita fidelidade, os prazeres do paraíso e dadadã. Por que eu tô falando isso, gente? Porque foi em Minas Gerais
e principalmente pela quantidade de ouro que os portugueses estavam extraindo do Brasil, que eles produziram as coisas mais lindas, ou as igrejas mais bem ornamentadas do mundo, pelo menos na minha opinião, são as brasileiras. Olha esse... Gente, olha o nível de detalhe que são as igrejas de Minas Gerais. Nossa, eu sou louco pra visitar Minas Gerais, só pra olhar todas essas... Olha a quantidade de adereços. Gente, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é ouro, gente. Ou pelo menos é banhado em ouro. E, nossa, deve ser... É brilhoso lá dentro. Tanto ouro tem nisso. Gente, eu mostro isso que justamente, apesar que já tá no contexto, basicamente os portugueses só fizeram esse tipo de coisa. Porque, na verdade, quando eles estavam aqui roubando o nosso ouro, eles pensavam assim, porque a gente tem que viver como brasileiros? Esse lugar é quente, esse lugar é úmido, não dá pra ficar em lugar nenhum. Aí, justamente por isso... Perdão. Por isso que eles construíram essas igrejas em Minas Gerais e por isso que eles produziram justamente essas igrejas tão bem ornamentadas. Gente, só pra vocês também falarem, isso não existe, esse tipo esse tipo de aqui, ó. Tipo, como nossas igrejas foram feitas, principalmente no nosso barroco brasileiro na época do Brasil colônia, não existe em lugar nenhum. Não existe, as igrejas da Europa são mais pintadas, assim, ou eles são mais sóbrias, digamos assim. Esse nível de detalhamento você só vai encontrar no mundo nas igrejas do Brasil. Apenas, particularmente de Minas Gerais. Porque foi uma época de abundância, como eu tentei falar aqui. Portugal achou muito, muito ouro em Minas Gerais, particularmente ouro preto. E foi basicamente também o barroco, só para finalizar essa parte do barroco, o barroco também foi muito útil para os portugueses colonizarem o Brasil. Já tinha os indígenas escravizados, já tinha vários africanos escravizados aqui, mas você tem que imaginar que tanto os indígenas quanto os africanos, eles não sabiam a língua portuguesa, eles não sabiam da cultura portuguesa. Então o barroco foi ótimo também como instrumento de aprendizagem do português e também introdução da cultura portuguesa entre os novos habitantes do Brasil, entre, sabe, toda essa bagunça que é índio, português, negros e cada um com suas culturas muito distintas. Então Portugal utilizou também muito do barroco para meio que unificar a cultura brasileira, que era cristã, barroca, que é isso que eu tô tentando mostrar pra vocês, entendeu? Então, basicamente, gente, só pra resumir, tá? Ao acabar eu falar da atividade, o barroco, ele veio no Brasil também como, tanto para educar, e como uma ótima ferramenta de colonização, porque com o barroco você pode ensinar a sua língua, que era o português, e a nossa cultura, e a cultura portuguesa, no caso. Estão presentes até hoje também nas nossas igrejas, particularmente para quem é da igreja católica. Já tem muitas coisas, mas depois eu falo sobre isso. E é basicamente isso. E também para os portugueses que iriam ficar aqui, porque estavam pegando muita coisa, muito ouro, muito pau-brasil, a madeira, e ficar aqui, porque justamente, gente, se você está extraindo alguma coisa de um lugar, se você tem um trabalho muito grande, que é justamente extrair essas grandes riquezas de um lugar, você precisa do seu, meio que da sua gente ali. E os portugueses estavam acostumados com um clima frio, muito ao contrário do Brasil. Então também o barroco foi meio que um jeito de os portugueses deixarem essa terra maravilhosa de Brasil com uma cara um pouquinho mais de Portugal. Beleza? Gente, essa só foi uma pequena introdução mesmo do barroco. Aula que vem eu vou falar dos nossos dois grandes artistas dessa época, ou pelo menos dois grandes artistas brasileiros dessa época, que é Aleijadinho, que acho que você já tem um maior conhecimento, e essa Tahiti, que eu vou apresentar. Desculpa, tô com solução. Melhor próxima aula. Atividade. Gente, o que eu quero pedir para vocês? Parte dessa aula, ou parte do porquê eu falo do barroco com vocês, é porque eu gosto muito de reativar, ou pelo menos valorizar um pouco da nossa história. A história brasileira é meio doida, e sempre parece que foi escrita pelos outros, mas boa parte da nossa história, ou pelo menos que eu tento principalmente falar dessa versão da arte, que às vezes parece professor de história, mas professor de artes, é só pra falar que, pra valorizar o que é nosso mesmo. Se a gente tivesse Minas Gerais, ia ser bem mais fácil para vocês entenderem a importância do nosso barroco. Porque Minas Gerais é completamente... tem uma porrada de arquitetura dessa época. Qual a atividade que eu quero passar para vocês? Eu quero que vocês também valorizem um pouco o espaço onde vocês estão. Mais especificamente, a cidade onde vocês moram.
Eu sei que alguns de vocês não moram no Recanto, então eu deixo. Basicamente, gente, a atividade é você fazer o desenho de um lugar onde você identifique muito de memória. Assim, um lugar que, tipo, você se reconheça nele na sua cidade. Pode ser no Recanto das Emas, do Riacho Fundo 2, Riacho Fundo 1, Samambaia, Águas Quentes, eu não sei onde você mora. Mas basicamente a atividade, repetindo, é você fazer o desenho de memória para, sabe, coronavírus, evitar sair de casa, de um lugar da sua cidade. Entende? De algum lugar importante da sua cidade. Um desenho de um lugar importante da sua cidade. Bem, qualquer coisa tá escrito bem direitinho lá no Mural de Atividades, caso vocês tenham uma dúvida. E é lógico que vocês podem falar comigo aqui no meu e-mail pessoal ou no comentário da videoaula. Beleza? Até, gente.